Campanha 21 dias, Sopro do Espírito, dia 1º. A paz, queridos. Oremos. Neste momento que separamos para Ti, ó Pai, acalme nossas mentes e coração. Desejamos humildemente nos inclinar à Sua palavra, para que ela encharque profundamente a nossa alma, nutrindo, limpando, redirecionando nossa pequenez de visão, nossa inabilidade para lidar com algumas lutas internas, outras em nossa família e no mundo. Guarde o nosso coração, pois sabemos que dele procedem as fontes da vida, para que, estando ligado em Ti, essa fonte de vida não enfraqueça e se apague, em nome de Jesus. Amados, leremos em Ezequiel 37, versículo do 1 ao 13, e ficaremos nele por 3 dias. Assim diz o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová ao Espírito: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó filho meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e poreis em vós o meu Espírito. Todo esse texto, os ossos que o profeta Ezequiel viu no vale, era a nação de Israel, Ezequiel 37:11. O povo que outrora estava em aliança, compromissado com o Pai, abandonou o Senhor e decidiu viver por suas próprias regras, fazer seus próprios caminhos e ter a colheita devida, pois cada árvore traz consigo resultados bons ou ruins, de acordo com a semente que plantamos. Irmãos, são leis espirituais. O povo de Israel queria outro caminho, se afastou do Pai, consequentemente perdeu sua proteção e foram subjugados por outros povos. Invasões e guerras destruíram as cidades. Depois de terem sido levados cativos e outros deportados, suas cidades elas ficaram em ruínas. Quando no verso 11b o Senhor fala que o íntimo da dor e o clamor dessas pessoas, ele começa a revelar essa dor, essa desesperança do povo. E aí a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia dessa dimensão da desolação, dos traumas, feridas que estavam nas terras, nas famílias, na alma dessas pessoas. O nível de morte em que o povo estava vivendo
já tinha atingido o espírito, a alma, o físico, o ambiente e tudo mais. Olha que interessante, vidas em cativeiro de morte. Elas eram vidas, pessoas que estavam vivendo, mas estavam num ambiente de morte, num local de morte, pessoas e parentes sem espírito de vida, estavam todos mortos, mas estavam respirando, mas eles estavam no cativeiro da morte. O pai viu a dor e deu a sentença, modificou a sentença, deu sentença de vida, que é o que nós vamos ver mais para frente em todo o texto de Ezequiel durante esses 3 dias de Natal. Porque ele é a vida e não há sentença de desesperança e morte que ele não possa mudar. Relacionamento com o Criador não diz respeito ao nome de igrejas, mas à intimidade genuína com o Pai. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Ezequiel foi levado a andar ao redor da calamidade. Não perdeu a visão de futuro, porque seus olhos e ouvidos, todos os seus sentidos, não foi sufocado pelo aquele caos que ele estava no meio dos ossos, de toda aquela desolação e aquela destruição, na visão que o Pai levou ele. E como um homem foi feito para a ordem, porque Deus é ordem, o caos nos desestabiliza, embaraça o nosso caminho, traz desespero e aflição e cega a nossa esperança até secar. Porque o normal é a gente ver pessoas, não ossos com ossos. O normal é a gente ver tudo no lugar, um corpo funcionando, a comida na despensa, a saúde na família, a limpeza e estrutura na casa, a alegria na alma, proteção e cuidado no lar. Enfim, é poder viver em plenitude de vida, não viver angustiado ou oprimido por demônios ou circunstâncias, ou viver em cativeiros de agressão e de enfermidade. Não estar no monturo de cinza com vestes de tristeza, mas é estar com vestes de louvor e cheios do óleo da alegria do Espírito Santo. No vale de ossos secos, podemos observar o ser humano que toma decisões baseadas em sua autossuficiência. Mas em Salmo 91, verso 1, fala: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Do nosso jeito, exaurimos, ficamos exaustos, desanimados, perdemos a força. No jeito do Senhor, às vezes lutamos e às vezes descansaremos, olhando o Senhor pelejar as nossas guerras. Só há descanso pleno quando estamos firmes em aliança com o Criador. E aí seus anjos agem a nosso favor, nos ajudam e dão livramentos. Pessoas ou nações fora da aliança do Senhor entram em colapso. Sem perceber, entram no processo de morte e ficam perdidos no caos, fora do corpo até secar totalmente. Veja, Provérbios 4:23 fala que do coração procedem as fontes da vida e que devemos guardar o nosso coração. Entretanto, só haverá vida em nós se estivermos na fonte da vida. Quem é a fonte da vida? É o Criador. No verso 11b, em Ezequiel, diz: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos contados. Era a condição deles. Mas para Deus não há nenhuma situação que não possa ser modificada, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Senhor que pode fechar a boca do leão e pode ressuscitar até quem está morto. Para Deus nada é impossível. Oremos neste momento. Querido Pai amado, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Pai, até aqui o Senhor tem estado conosco. Ah, Deus, quantos embates, quantas pelejas, Senhor, a tua igreja tem passado nesses últimos dias. Estamos sendo, meu Deus, apurados pelo Senhor. E o Senhor está arrancando de nós aquilo que desagrada a Ti. Mas, Senhor, no meio do processo a gente não pode quebrar
A gente não pode se perder. A gente não pode ser dissolvido e desaparecer no meio do processo. Senhor, em nome de Jesus, habilita as nossas mãos para a peleja. Nos dá força, meu Deus. Amplia a nossa visão, porque em meio ao caos, o profeta ele andou e ele não se desestabilizou. Ele permaneceu na visão do Senhor, fazendo o que o Senhor determinou. Nos dê essa condição de não perder a nossa fé diante do caos que às vezes a gente se encontra em alguma situação que é um caos na nossa casa, na nossa família, nas finanças, na saúde, meu Deus, no trabalho, alguma situação que quer desestabilizar as nossas vidas, o nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, confiamos no Senhor e colocamos os nossos pedidos, as nossas causas, meu Deus amado, aquilo que é impossível para nós depositamos no Senhor, em nome de Jesus, e confiamos em Ti, que o Senhor é aquele que entra com providência e corta qualquer laço formado contra as nossas vidas, qualquer emboscada do mal contra as nossas vidas, o Senhor corta e entra com providência e entra com alívio da nossa dor. E aquela esperança nossa que está seca, como o povo estava no passado, tanta luta, tanta provação, mas quando nos quebramos, quando nos quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor se volta para a gente, porque que aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor entra com providência. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Deus.